Fala aí, pessoal. Professor Johnny Bernardo novamente, continuando com o nosso curso Imersão no Modalismo. É isso aí. Como refutar a teologia unicista. Na aula de hoje, Tertuliano e sua oposição a Práxeas. Vamos, daquela forma, ampliar a tela para melhor visualização. Bora lá, pessoal. Tertuliano e sua oposição a Práxias, né? Alguns pronunciam Práxias. Bora lá, pessoal. Objetivos da aula. Primeiro, apresentar alguns detalhes da vida e teologia defendida por Práxias. Segundo, apresentar alguns detalhes sobre a vida e a importância do trabalho de Tertuliano na defesa da reta ortodoxa. Apresentar aspectos gerais do livro Contra Práxias, em que Tertuliano refuta os erros da teologia modalista de Práxias. Contexto. Temos aqui uma citação de um livro de um autor norte-americano, em que ele diz o seguinte: Práxias foi o primeiro a trazer da Ásia para Roma esse tipo de perversidade herética. Ele pôs em fuga o Paráclito e crucificou o Pai, de acordo com Kennedy, né? Laurent. Então, de acordo com esse livro, é um livro, uma obra fenomenal, né, que exemplifica, contextualiza toda ou boa parte da história do cristianismo, né? A história do cristianismo. Essa frase, essa citação que nós trazemos para a nossa aula está registrada na página 144. Então, ela é importante, né, para contextualizarmos essa chegada inicial. De acordo com esse autor, né, algumas interpretações, alguns registros históricos diferentes por parte de outros autores, mas, de acordo com esse autor, Práxias foi o primeiro a trazer da Ásia para Roma esse tipo de perversidade herética. Mas quem foi Práxias? Primeiro, assim como Noeto e Sabélio, há pouquíssimas informações sobre a biografia de Práxias, sendo que o pouco que dispomos de informações provém de breves menções em livros de apologistas de sua época. O que há de certeza, veja lá, é que Práxias era originário da Ásia Menor, viveu entre o final do segundo e o início do terceiro século da era cristã, e em 190 depois de Cristo mudou para Roma, onde teve uma relação próxima com o Papa Zeferino, teve uma próxima relação com o então Papa Zeferino. Então, as fontes biográficas que dispomos, elas são muito restritas, né, no que diz respeito à biografia de Práxias. Isso ocorre, como já dissemos na aula anterior, com relação a praticamente todos os personagens da época, sejam eles defensores da teologia modalista, sejam eles opositores trinitários, como é o caso de Porto de Roma, cuja biografia nós não dispomos. Agora, com relação aos defensores da teologia modalista, os chamados pais do modalismo, as fontes de informações desses teóricos defensores provém apenas ou exclusivamente dos livros, das obras, dos tratados dos pais, dos teólogos trinitários. Portanto, o que nós temos de informação provém desses autores. E então é importante nós ressaltarmos e sermos honestos na existência dessa possibilidade que alguns autores colocam de os teólogos e apologistas, na ânsia de defenderem a doutrina da Trindade, terem dado uma certa enfeitada, né, nas ideias, principalmente de Sabélio, né, mas não existem provas com relação a isso.
são ideias, teorias aventadas por membros adeptos ou confessos da teologia unicista, né? Isso ocorreu muito, de fato, ocorreu muito com relação à Igreja Católica Apostólica Romana, em relação aos seus opositores, mas era uma prática da Igreja Católica. Martinho Lutero foi muito criticado com relação a isso. Líderes cristãos da Idade Média, como Pedro de Braus, que se opuseram à teologia católica, por exemplo, a mariolatria, a realização da missa apenas em latim, a proibição do acesso às escrituras. Então, muitos opositores pré-reformadores medievais foram a sua imagem, a imagem desses pré-reformadores foram denegridas por invenções, o que nós conhecemos hoje como fake news, montados por líderes da igreja do período medieval, que criavam esses factoides para colocar esses líderes, esses pré-reformadores, contra o povo e automaticamente limitar o seu raio de ação. Então, essa era uma atitude, era uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana, particularmente no período da Idade Média e Idade Moderna, aí no comecinho, até o comecinho da Idade Moderna. Então, de fato, havia isso. Agora, não há provas de que as biografias de Noeto, Praxeas e Sabella tenha sido deturpada pelos teólogos e apologistas dos primeiros séculos da cristã. Então, são teorias colocadas pelos próprios defensores do modalismo e por alguns historiadores também. O que Praxeas defendia? Defendia que o pai e o filho não são pessoas distintas, mas a mesma pessoa divina que se manifesta de formas diferentes ao longo da história. Logo, negava que o filho tivesse uma existência distinta. Além de acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas distintas, Praxeas defendia que o Pai encarnou com o Filho, doutrina que seria chamada por Tertuliano de patripassionismo, ou seja, a ideia de que o Pai sofreu e morreu com Jesus na cruz. Então, o que Praxeas defendia era basicamente o mesmo que Noetus defendia com relação à teoria, à defesa do monarquianismo modalista, que era a ideia de que a divindade ela é una, é indivisível, ela não se pode dividir, multiplicar ou compor com a divindade. Então, a teoria, a ideia deles, era de que a divindade, Deus, né, se manifestava através de papéis, modos, né, e propriamente dito de manifestações. Então, para Praxeas, não há a ideia de distinção de pessoas na divindade. E foi do confronto de Tertuliano com Praxeas que surgiu o termo, a nomenclatura chamada patripassionismo, que seria, como dissemos, o termo que identificaria esse movimento incipiente no Ocidente, chamado patripassionismo, né? No Oriente, a partir do terceiro século, como veremos na próxima aula, seria conhecido como sabelianismo, né? Então, Tertuliano entra em cena, né? Assim como o Porto de Roma, como Hipólito de Roma dedicou parte do seu tempo no combate da teologia modalista de Noetus, igualmente Tertuliano teve a sua participação na refutação do modalismo de Praxeas, natural de Cartago, né, ou Cartago, na Tunísia, região norte da África. Mais uma vez, não havia o conceito geográfico de África, mas para nossa contextualização, vamos situar essa região no norte do continente africano.
Tertuliano nasceu por volta de 160 depois de Cristo. Era advogado quando, em 195 depois de Cristo, se converteu ao Evangelho. Da mesma forma como em sua profissão de advogado, também ficou conhecido como um grande teólogo e um grande apologista. Então, Tertuliano, ele era originário do norte da África, de uma cidade que, juntamente com Alexandria e Roma, e também Constantinopla, era um grande centro comercial, intelectual e religioso, né? Então, Tertuliano, ele era advogado de formação, era um dos grandes advogados da época, e ao se converter ao cristianismo, ao evangelho, ele passa a fazer uma forte defesa da reta ortodoxa, né? Então, esse era Tertuliano. Há algumas críticas contra Tertuliano, como também há contra Hipólito de Roma. No caso de Hipólito de Roma, era o seu, de acordo com alguns, o seu extremo conservadorismo. A crítica que se faz por parte de alguns historiadores a Tertuliano era que Tertuliano teria, após a sua vinda do paganismo, se convertido ao cristianismo, ter posteriormente aderido ao montanismo, né? Nós vamos trabalhar com essa questão posteriormente, né? Mas são algumas teorias que se colocam contra a pessoa de Tertuliano. Importante que você tenha ciência, noção dessas teorias, dessas defesas que se fazem contra estes personagens históricos. Foi graças ao confronto com Praxeas que Tertuliano desenvolveu ou sistematizou a doutrina da Trindade. Embora a igreja primitiva, a igreja já tivesse algumas noções básicas sobre a distinção entre as pessoas da divindade e acreditasse na divindade do Filho, e também na divindade do Espírito Santo, ainda não tinha à disposição uma doutrina organizada com as devidas definições e nomenclaturas, como trinitas, dentre outras. Embora atuando a partir do norte da África e tendo sido alvo de críticas por ter tido um passado pagão e supostamente ter se convertido ao montanismo, Tertuliano é hoje conhecido como o pai da teologia latina. Tamanha foi a sua contribuição teológica. Importante destaque aqui, né? Já comentamos na aula anterior, que foi graças ao confronto de Tertuliano contra Praxeas que se percebeu a necessidade de se organizar, sistematizar uma ideia que já era defendida pela igreja, só não havia ainda esse pacote fechado, essa teologia sistemática organizada da doutrina da Trindade. Agora, os conceitos, as ideias, já se tinha. A igreja, os apóstolos, os discípulos, não confundiam as pessoas, não defendiam que Pai, Filho e Espírito Santo seriam meras manifestações, modos, papéis ou relacionamentos. A igreja acreditava na distinção das pessoas. Quando lemos as cartas apostólicas do apóstolo Paulo, nós vemos nitidamente isso, que o apóstolo Paulo não acreditava que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Se a igreja primitiva, se os autores neotestamentários defendessem, né, as chamadas manifestações, modos e papéis, eles teriam falado abertamente, mas nós não temos nem Jesus, nem os apóstolos, nem os autores do Novo Testamento, e Paulo foi um dos autores mais prolíficos, não só do Novo Testamento, mas de todas as Escrituras. Não temos nenhum personagem, nenhum autor, nenhum discípulo, nenhum apóstolo falando ou defendendo a teoria chamada pelos modalistas de teoria das manifestações. Por que nós não temos? Porque a igreja acreditava na distinção das pessoas e na divindade do Filho e do Espírito Santo. Eram fatos resolvidos, estabelecidos. Só não havia ainda o termo Trindade, isso é óbvio, né? Como também não haviam ainda outros termos, como o próprio modalismo, as manifestações, modos, papéis, todo esse pacote modalista
não existia na época, né? E também não existia a defesa da conceituação do que eles defendem como sendo a unicidade, o modalismo, né? E David Cabernade, mais uma vez citando David Cabernade, no seu livro ele defende que os crentes primitivos eram predominantemente modalistas, unicistas, o que nós refutamos no nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista, que você poderá ter acesso logo em breve. Então, nós aprovamos, né, com base nas escrituras e na história, que a igreja primitiva não era unicista, não era modalista, embora não tivesse ainda os termos, os títulos, as nomenclaturas que compõem a doutrina da Trindade. Então, veja que foi importante esse confronto de Tertuliano contra Praxeas para que se percebesse a necessidade de organização da doutrina da Trindade como uma doutrina de fato organizada com os seus termos. Obviamente que outros dariam a sua contribuição, particularmente Novaciano e Hipólito e Agostinho de Hipona, né? Melhor colocando os nomes, né? Então, a doutrina da Trindade foi organizada, sistematizada e chegou até nós por meio da contribuição desses teólogos e apologistas dos primeiros séculos da era cristã. Tertuliano contra Praxeas, né? O trabalho de Tertuliano contra Praxeas. Entre seus 40 e 60 anos, Tertuliano desenvolveu diversos tratados e estudos teológicos e, durante esse período, dedicou parte do seu tempo e energia em refutar os erros doutrinários de Praxeas. O embate contra Praxeas ou seus representantes locais, não há informações precisas, ocorreu em Cartago, que era uma das bases de atuação de Praxeas. Foi do embate que surgiu o livro Adversus Praxeam, contra Praxeas, uma obra inédita no mundo ocidental. Então, já dissemos que Tertuliano ele era advogado de formação, se converteu ao cristianismo e entre os seus 40 e 60 anos, Tertuliano mergulhou nas escrituras, no estudo teológico, daí porque é conhecido hoje como pai da teologia latina. Tamanha foi a sua contribuição, tamanho foi a sua dedicação ao estudo das escrituras. Então, desse confronto com Praxeas, ele desenvolveu o livro Contra Praxeas para refutar as doutrinas modalistas de Praxeas. Sobre a obra Contra Praxeas, escrito entre 213 e 216, Contra Praxeas foi um divisor de águas no enfrentamento à teologia oriental que havia ganhado espaço em Roma e depois em Cartago. Na obra, Tertuliano critica as ações de Praxeas, acusando-o de trazer confusão teológica para a igreja. Ele, ironicamente, afirma que Praxeas conseguiu fazer 2 trabalhos para o diabo: expulsar o Espírito Santo e crucificar o Pai, referindo-se ao fato de que o modalismo leva à ideia de que o Pai sofreu na cruz, chamado patripassionismo, né? Então, Tertuliano colocou essa frase, né, sintetizou essa frase, de que Praxeas havia conseguido fazer 2 trabalhos para o diabo, que era expulsar o Espírito Santo, porque ele havia expulsado o Espírito Santo da composição da divindade, né? Porque ao defender que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações ou papéis, ele estava desconsiderando as pessoas da divindade. Então, ele automaticamente expulsava o Espírito Santo da relação entre o Pai e o Filho dentro do conjunto da divindade. E também crucificou o Pai, porque ao defender, juntamente com Noeto, que o Pai encarnou com o Filho, que o Pai era a natureza divina do Filho, Praxeas estava crucificando o Pai na cruz do Calvário, sendo que
Quem morreu na cruz foi a pessoa de Jesus enviado pelo Pai, né? E não o próprio Pai. Vejamos algumas falas de Tertuliano. Praxeas tem realizado 2 obras para o diabo em Roma, né? Já citamos. Ele expulsou o Paráclito, o Espírito Santo, e crucificou o Pai. Todos são de um, isto é, por unanimidade de substância, enquanto o mistério da dispensação mas distribui a Trindade, colocando em sua ordem as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, o Pai é uma pessoa distinta da outra, que é o Filho, embora não seja diverso em substância, pois o Filho veio do Pai, né? Então, é importante essas distinções aqui, essas colocações de Tertuliano, né? Há uma unidade de substância, que é o que diferencia o que o modalismo defende com relação ao monoteísmo. Eles entendem o monoteísmo como algo em que não se pode haver distinção de pessoas. O monoteísmo, a divindade, melhor dizendo, ela comporta a existência de pessoas na divindade, né? No caso, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, de acordo com o Tertuliano, é uma pessoa distinta da outra que é o Filho, embora não seja diverso em substância, pois o Filho veio do Pai. Então, ambos fazem parte da mesma divindade, da mesma substância divina, né? Então, essa é a colocação de Tertuliano contra Praxeas, e nós aqui propomos uma atividade complementar. A partir de agora, você vai começar a colocar a mão na massa, propriamente dito, né? Você estava pensando que você não iria nos enviar uma atividade? Você vai nos enviar uma atividade a partir desta aula. Bora lá, pessoal! Para melhor fixação do tema estudado e construção do seu conhecimento, a seguir sugerimos 2 atividades complementares. Primeiro, leia o livro Contra Praxeas, na versão em PDF, e anote os principais argumentos de Tertuliano. Segundo, faça um resumo e análise crítica do vídeo disponível no YouTube e em espanhol, né, fácil de entendimento, apresentado por Carlos Uchoa, que é um modalista que se coloca aí como youtuber defensor da teologia unicista. Contra Praxeas, La Jugada Mestre de Tertuliano, né? A jogada mestre de Tertuliano, né? É o que Carlos Uchoa vai trabalhar no seu vídeo, né? É importante que você comece a ter acesso a esse tipo de atividade, porque será importante para o trabalho que você vai desenvolver como defensor da teologia trinitária e oposição ao unicismo no Brasil. Como dissemos, há uma lacuna de produção teológica, doutrinária, produção editorial contra a teologia unicista. E você vai ocupar esse espaço juntamente com nós, juntamente com o nosso trabalho Delírios de um Teólogo Unicista. Quero também que você desenvolva também o seu próprio trabalho, os seus artigos, as suas palestras, os seus podcasts. Vamos desenvolver esse trabalho e preenchermos essa lacuna. Então, é importante que você desenvolva essas 2 atividades. Você tem a liberdade de desenvolver uma ou outra, né? Mas nos envie através do nosso grupo ou nos envie através do nosso e-mail, tá? Nós vamos passar os detalhes no nosso grupo para que você possa nos enviar as atividades. Na próxima aula, para finalizar a nossa exposição sobre os pais fundadores da teologia modalista, vamos fazer uma apresentação do trabalho sectário desenvolvido pelo norte-africano e presbítero Sabélio, tá? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com o terceiro líder, mentor, pai do modalismo, chamado Sabélio, né? Então, nessa aula, nós fizemos uma análise da obra de Contra Praxeas, de Tertuliano. Apresentamos uma breve biografia de Tertuliano e Praxeas, e dissemos que não existem fontes seguras, não existem fontes que chegaram até nós
com biografias precisas, tanto de Tertuliano como também de Práxeas. Mais de Tertuliano e menos de Práxeas, né? Melhor nós colocarmos dessa forma, né? Temos muitas informações sobre Tertuliano, mas há muitas informações e muitas teorias que procuram distorcer a imagem de Tertuliano enquanto cristão, teólogo e defensor da doutrina da Trindade. Também importante, pessoal, nessa aula nós dissemos o seguinte, que foi graças ao confronto de Tertuliano contra Práxeas que se percebeu a necessidade de desenvolvimento da doutrina da Trindade, de sistematização da doutrina da Trindade. Então, começa aí, a partir de Tertuliano, a origem dos termos como trinitas, personas, patripassionismo, e que vai ser aprofundado por outros autores, como Novaciano e Agostinho de Hipona, e demais autores ao longo da história. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula, vamos estudar sobre Sabélio. E aproveite esse meio tempo aí, entre uma aula e outra, para fazer as atividades, ou uma ou outra, ou fazer as duas. Você escolhe. E nos mande no grupo ou via privado, em que nós vamos dar os detalhes no nosso grupo. Forte abraço, até a próxima aula aqui do professor JB. Vamos colocar agora com o professor JB, é mais bonitinho. Bora lá.